Olá, você assiste agora a 20ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 18 de junho. Nesta sessão, estão em pauta 118 processos. Boa tarde a todos. Havendo o CORE presente, Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 19ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Em discussão, votação da ata aprovada. Leitura de expediente. Não, Excelência. Comunicação da presidência e processo, sorteio de processo também temos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros substitutos. Presidente. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz. Presidente, eu tenho duas comunicações, e ambas, uma do SAI de Mimoso do Sul e outra de João Neiva, que tratam de solicitação de retificação dos dados no sistema Cidade Web. E como já tem sido uma praxe da Corte, eu estou acolhendo a proposição da SEGEX, na certeza de que, ao adotar tal decisão, as informações já armazenadas no banco de dados do sistema Cidade Web são fidedignas e confiáveis, permitindo plenamente seu uso para as ações institucionais de controle externo desse tribunal, e encaminhar à Secretaria-Geral das Sessões para notificar o interessado, por consequência de arquivar os documentos. Faço comunicação de decisão monocrática, notificação para 10 dias ao senhor Aloysio Figueiras, processo TC 3670, 2014, prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Muqui. A senhora Gabriele Roveta Melo, processo TC 3582, 2014, prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Saúde Alfredo Chaves. Leitura de acordos, palavra com o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio leitura de acordo TC 309/2014, processo TC 2677/2013. É uma prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial Supim. Contas regulares, quitação, extinção do processo sem resolução de mérito em relação à senhora Adriana Alves. Arquivamento. É só. Acórdão TC 353/2014, processo TC 2024/2012, Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória, prestação de contas anual, exercício 2011, regular, quitação, determinação, arquivar. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Acordo TC 312/2014, processo 3454/2013, Câmara de Editores do Rio Preto, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 313/2014, processo TC 3240/2013, Câmara de Iuna, prestação de conta anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 314/2014, processo TC 3011/2013, Câmara Municipal de Santa Teresa, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 315/2014, processo 3396/2013, Fundo Municipal de Saúde de Iuna,
Prestação de contas anual, exercício 2012. Regular, quitação, recomendação, arquivamento. Acordo TC 316, 2014, processo TC 2433, 2012, Câmara Municipal de Ibatiba, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. É só, presidente. Julgamento dos processos. Em pauta, palavra com o conselheiro Sérgio Abudi. Obrigado, presidente. Inicio relatando o processo 2787-2013, a prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de Montanha. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial, da lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas como regulares, dando a devida quitação e posterior arquivamento. Processo 4505, eu vou fazer a leitura em face da divergência existente entre a área técnica e o Ministério Público. Tratam-se os autos, processo 4505, 2013, de denúncia apresentada a esse Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Especial de Contas, por meio do Dr. Luciano Vieira, no qual narra a prática de atos administrativos eventualmente eivados de inconstitucionalidade e ilegalidade pelo prefeito de Montanha no exercício de 2013, nomeando parente consanguíneo e afins até o 3º grau para ocupar o cargo de secretários municipais em afronta aos preceitos da súmula vinculante número 13 do STF. Requer ainda a concessão de medida cautelar visando imediato afastamento dos cargos de secretário de Obras e Transportes, senhor Hércules Favarato, pai do prefeito, secretário municipal de Planejamento, bem como da secretária municipal de Comunicação, senhoras Maria da Graça Azevedo Favarato e Etienne Venturi Favarato, respectivamente mãe e esposa do prefeito. As folhas 31/42, proferir voto determinando a notificação do prefeito de Montanha para que no prazo de 5 dias apresentasse justificativos e documentos que entendesse pertinente quanto à nomeação do seu pai para o cargo de secretário municipal de Obras e Transportes, haja visto sentença proferida pelo juízo criminal de Montanha inabilitando para o exercício de cargo público pelo prazo de 5 anos. O responsável, devidamente notificado por meio de advogados, tempestivamente prestou informações onde alega absoluta improcedência da representação. Sustenta o subscritor, verbis. Entretanto, embora louvável a preocupação do parquê no presente caso, não há qualquer irregularidade relacionada à nomeação do senhor Hércules Favarato para o cargo de secretário municipal de Obras e Transportes do município de Montanha. Com efeito, a solução do caso em exame não permite a confusão entre as questões relacionadas à aplicação da legislação eleitoral e de norma penal de regência. O senhor Hércules Favarato foi realmente candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2012 com registro deferido, sem impugnação pela Justiça Eleitoral desse Estado. Entretanto, já no final da campanha, sobreveio a confirmação pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no Estado do Espírito Santo, da condenação imposta nos autos do processo 33.09.001161-1. Essa decisão, atacada por recurso especial e agravo de instrumento ainda pendente de julgamento perante a 6ª turma do Colégio Superior do Tribunal de Justiça, relator o senhor ministro Sebastião Reis, ainda não transitou em julgado, mas tendo sido confirmada à época por órgão colegiado, produziu efeitos previstos no artigo 1º da Lei Complementar, com os acréscimos introduzidos pela Lei Complementar 135, atraindo inelegibilidade superveniente do senhor Hércules Favarato. A inelegibilidade, como visto na forma que prescreve a lei complementar, para operar efeitos, não exige trânsito em julgado da decisão, mas apenas confirmação por órgão colegiado. Foi o que ocorreu, pelo que o senhor Hércules, embora tivesse registro deferido sem impugnação, avaliando possibilidades, optou por renunciar, afastando o risco de alegação de inelegibilidade superveniente. Assim, está claro que, no âmbito do direito eleitoral, a condenação por órgão colegiado, ainda que na pendência de julgamento de recurso, conduz à inelegibilidade imediata por força dos termos da Lei Complementar 135/2010.
Por outro lado, no que se refere à condenação e inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, na forma prevista pelo artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, fixada pela sentença proferida pelo Juiz Criminal de Montanha e confirmada pela 2ª Câmara Criminal do Estado do Espírito Santo, demanda trânsito em julgado para que opere seus efeitos. É inviável, portanto, a execução da sentença na parte relativa às penas acessórias antes do trânsito em julgado. Antes do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, nessa extensão, o conceito para determinar a execução das penas acessórias de perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública somente se dê após o trânsito julgado da sentença condenatória. Essa decisão, vale lembrar, está escorada no termo do artigo 20 da Lei 8429/92, que bem se aplica como reforço argumentativo no caso dos autos registrando. Assim, a conclusão que se chega é no sentido de que a condenação por órgão colegiado opera efeitos imediatos no âmbito litoral por força do disposto Lei Complementar 135, mas a possibilidade de execução de sentença com base no Decreto-Lei 201/67 condena a parte à perda de cargo e inabilitação pelo prazo de 5 anos. Para o exercício de cargo, função pública, eletiva ou de nomeação, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso em questão, encontra-se pendente de julgamento o agravo em recurso especial interposto pelo senhor Hércules Favarato em face da decisão já mencionada. Por isso, com todo respeito, fica evidenciado que não há qualquer impedimento para que o senhor Hércules Favarato exerça a função de secretário de obras. Por essas razões, ao final, requer que seja julgado improcedente a presente apresentação. Ato contínuo foi elaborado pela 5ª Secretaria de Controle Externo, Instrução Técnica Inicial 468/2013, concluindo pela improcedência da representação e pela recomendação ao chefe do Executivo Municipal, ao prefeito de Montanha, que, se confirmando o trânsito em julgado da sentença condenatória supramencionada, adote as providências cabíveis para dar fiel cumprimento à decisão. Ministério Público Especial de Contas, mediante manifestação de folhas 99 a 101, da lauda do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, reitera sua manifestação anterior pela procedência da presente representação. É o relatório. A área técnica afirma que os cargos de secretário-ministro, embora seja de provimento em comissão, seus titulares estão excluídos do alcance da súmula vinculante número 13, pois são agentes políticos. Para corroborar seu entendimento, cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, sustenta a área técnica. Assim, por todas as opiniões e posses, pode concluir que o entendimento majoritário, no sentido que os agentes políticos são espécie de gênero, agente público, não se encaixam no conceito de servidores públicos, categoria à parte, também dentro do gênero agente público. Então, o entendimento pode ser melhor explicado com a convocação do professor José dos Santos de Carvalho Filho, o qual, acompanhando a opinião dos professores Maria Silva de Pietro e Celso Antônio Madeira de Mello, ensina, abre aspas, são agentes que desempenham os destinos fundamentais do Estado e que criam estratégias políticas por eles consideradas necessárias e convenientes para que o Estado atinja seus fins. Caracterizam-se por terem funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição e por ser normalmente transitório o exercício de tais funções. Por outro lado, não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. A eles são aplicáveis normalmente as regras constantes da Constituição, sobretudo as que dizem respeito às prerrogativas e responsabilidade política. São eles o chefe do Executivo e os membros do Poder Legislativo. Acompanho o entendimento da área técnica, no sentido de que as nomeações pelo prefeito municipal de Montanha, o senhor Ricardo de Azevedo Favarato, e seu pai no cargo, secretário municipal de Obras e Transporte, Maria das Graças de Azevedo Favarato, mãe no cargo, secretária municipal de Planejamento, e Etienne Venturotti Favarato, esposa no cargo de secretário municipal de Comunicação, como se trata do cargo de natureza política, caracterizado como agente político, não gera incompatibilidade face aos ditames da súmula vinculante número 13 do STF, da condenação e da habilitação ao exercício de cargo público. A área técnica afirma que, apesar da existência de processo judicial contra o responsável, isso não pode ser impedido de exercer função pública em razão de não haver o trânsito em julgado da decisão. Assim, até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, entendo não haver impedimento para que o senhor Hércules Favarato exerça a função de secretário de Obras e Transporte no município de Montanha. Voto
Ante o disposto, observados os trâmites de estilo, acompanho o entendimento da área técnica e voto por conhecer da representação, no mérito considerá-la improcedente. Reconhecer que até que ocorra o trânsito em julgado do processo judicial já mencionado, não há impedimento para o senhor Hercules Favorato exercer a função de secretário de Obras e Transporte do município de Montanha. Recomendar ao prefeito de Montanha, senhor Ricardo de Azevedo Favarato, que, se confirmado o trânsito em julgado da sentença condenatória supramencionada, adote as providências cabíveis para dar fiel cumprimento à decisão. Por fim, também atendendo ao entendimento técnico, encaminhe-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para apuração do dano e respectivo ressarcimento ao erário municipal, conforme delineado no item 2 da Instrução Técnica Conclusiva 4523/2013. Após os trâmites de estilo, arquivos presentes autos. É como voto, excelência, em face da divergência em que a companheira técnica devolve a palavra a Vossa Excelência. Coloque em discussão o processo. Em votação. Acompanhe o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanhe o relator. Prossiga, conselheiro. Senhor presidente, eu estou adiando o último processo da pauta. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos. 2787/2013, regular quitação. 4505/2013, conhecer, improcedência, recomendação. Processo 2292, adiado. Vou relatar o meu processo. Processo 865/2014, auditoria exercício 2013, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Voto pela citação dos responsáveis abaixo citados no prazo de 30 dias para apresentar a justificativa que julgarem pertinente individual ou coletivamente, visando subsidiar os indicativos de irregularidades e ou ressarcimentos apontados na Instrução Técnica Inicial 484/2014. Antônio Lidinei, Maria Lúcia, Otávio Luiz, AZ Turismo, Pedro Miguel, KGB Transporte, Hospitograis, Comércio de Produtos Hospitalares. Voto ainda com base no artigo 115, combinado com o artigo 57 da Lei 621/2012, pela conversão dos presentes autos em tomada de conta especial em face de eventual dano ao erário, conforme a análise feita pela 6ª Secretaria de Controle Externo. Conselheiro José Antônio Pimentel relatou o processo 865/2014, citação. Palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Processo 4409/2013, Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, assunto: prestação de conta anual, ordenadores, exercício 2012. Tânia Saad Noé e Ângelo Rafael Zardo. Acompanhando a manifestação da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, submeto à apreciação desse colegiado o seguinte voto: pela regularidade com ressalvas, as contas da senhora Tânia Saad Noé, liquidante frente à Companhia de Desenvolvimento de Projeto Especial, CODESP, no exercício 2012, na forma do inciso 12 do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal. Tendo em vista que as irregularidades técnico-contábeis detectadas são de natureza formal não grave, não tendo provocado dano de caráter pecuniário ao erário do município. Pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Ângelo Rafael Zardo, contador responsável pela elaboração das demonstrações contábeis da CODESP, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da Lei Complementar 621/2012, 267, inciso 6, do Código de Processo Civil.
a Lei Complementar 621 e o artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, pela determinação ao liquidante atual da companhia, para que nas futuras prestações de contas atente para a aplicação das normas brasileiras de contabilidade vigentes, em especial a NBCT-G 25, que estabelece procedimento para o reconhecimento de ativos e passivos contingentes. Não há divergência, presidente. Processo 742/2009, adiado. Processo 304/2014, Câmara de Santa Teresa. Interessado Jorge Faustino Tonini Natali, representação em face da Prefeitura Municipal. O Ministério Público Especial de Contas pediu vista e devolveu. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Palavra com o Ministério Público. Só gostaria de ratificar o parecer do Dr. Luciano Vieira. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Presidente, o nosso voto já tinha sido proferido acompanhando a área técnica do tribunal. A 4ª Secretaria de Controle Externo e Manifestação Técnica 33/2014, folhas 12 e 14, concluiu que o Tribunal de Contas atua no ciclo orçamentário a partir da edição da lei orçamentária. Fiscalizando-a, porém, fica impedido de intervir nas fases de elaboração e aprovação de leis orçamentárias sob pena de avocar inconstitucionalmente competências alheias. Diante do exposto, acolho o posicionamento da área técnica. Divirjo do parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 24 e 28, votando nos seguintes termos. A. Pela inadmissibilidade da presente como representação no fulcro no artigo 94, parágrafo 3º e artigo 99, parágrafo 2º da Lei Complementar 621/2012. B. Pelo cumprimento das formalidades legais, pelo arquivamento dos autos presentes, atendidas as demais tramitações estabelecidas no regimento interno desta Corte de Fiscalização. É o voto. Tendo em vista a divergência, em discussão. Votação. Conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, eu não vou pedir vênia ao Ministério Público, mas entendo que o Sua Excelência o relator foi muito feliz em acompanhar a área técnica, porque, em caso contrário, estaríamos invadindo competência municipal. Eu vou acompanhar o brilhante voto. Acompanhe também o relator. Prossiga. Processo 1576/2014. Procedência Tribunal de Contas. Assunto RGF. Segundo semestre de 2013, Câmara Municipal de Mantenópolis. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista exaurimento do objeto, conforme preceitua o artigo 330, inciso 4º da Resolução TC 261/2013, visto que o responsável enviou os dados da omissão. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos. 4409/2013, regular com ressalva, quitação para Tânia e extinção sem resolução de mérito para Ângelo Zardo e determinação. Processo 742/2009, adiado. Processo 304/2014, inadmissibilidade e arquivamento. Processo 1576/2014, arquivar. Palavra com o conselheiro substituto, João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhores conselheiros, passo a relatar processos de admissão, todos com proposta de votos, conforme a seguir. Admissões na Prefeitura Municipal de Anchieta, de Laudesi Zuc, devolver a origem, não há ata a ser registrado. Ainda na Prefeitura Municipal de Anchieta, admissão de Ulícia Florentino Gomes, devolver a origem, não há ata a ser registrado.
No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, registro das admissões de Shirley Rose, Fabrício Garcia Giori, Tatiane Oliveira Dantas Vieira, Guilhermo Modenese Recla. Na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, a admissão de Alessandra de Souza Oliveira devolver a origem, não há ata a ser registrado. Na Prefeitura Municipal de Vitória, registro das admissões de Rita de Cássia Bulhões Campos, Gislene Gode Rangel, Cátia Regina da Cruz Valentim, Maria Miguel da Silva, Ana Nery Queiroz Majestic Calisto, Diana dos Santos, Vanúzia Oliveira Cabral, Valéria Maria de Fátima Souza, Cristiana Alves de Oliveira, Lucimar Francisca dos Santos, Valesca Lima de Oliveira Moser, Gevanilda Lourenço Soares, Irley Gomes, Silvânia Nunes Ribeiro, Delma Pereira, Luziene Rio Branco Pereira, Iraides Bispo Borges, Edneia Souza Lima Gomes, Carla Cristina Avelino Pereira Monteiro, Osinélia Pedrone Batista Maia, Luciana Jordão Santos, Lídia Maria da Silva Nascimento, Viviane Rodrigues dos Santos, Fabiana Augusta da Cunha, Silvana Dantas Nips, Dulcineia Carlos de Souza, Marcela Dutra Coelho Ramos, Rosane Venâncio de Araújo Ferreira, Camila Fusato Rezende, Dalila Rangel, Giliana Rosendo Amaral de Oliveira, Cirle Oenzorge Moraes, Gláucia Cristina Alves Ricardo. Os processos ainda de admissão no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Alzirene Ferreira Araújo da Assunção, registro. Ainda no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, registro com recomendação nos interessados Carlos Baiar Rodrigues Porto e Leandro Barbosa Coitinho. Os processos seguintes são atos de concessão de aposentadorias no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Antuérpio Petersen Filho, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Os processos seguintes são atos de aposentadoria daquele instituto pelo registro, aposentadorias de Fabiola Ferreira Emerli Elias, Tânia Rosimar Coelho de Brito e Liana Carlesso Costa Silva. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, Marli Darlene Teles dos Santos, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, processo de aposentadorias, são revisões, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Liege Jacinta Lamego de Souza, Nessi Neves Pinto, Marines Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica, aposentadoria de Artaxerxes Batista Santos, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Júlia Tereza Zamboni Alvarenga, pela regularidade da revisão, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Os processos seguintes, ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Maria Aparecida Duarte de Oliveira Silva, Josete dos Santos e João Batista Silveira. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Vanderlei Tinoco Ferreira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Maurita Prúculi Taufner, registro. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Rosana Aparecida Aranha de Oliveira, registro.
Na Prefeitura Municipal de Vila Velha, aposentadoria de Mariones dos Santos Regis, registro. Retornando ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Laurina Gomes de Vasconcelos de Jesus, devolução ao órgão de origem, não há ato a ser registrado. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias pelo registro. Interessados: Joana Mariano de Oliveira, Rosimeire Nery Fidelix da Cruz, Otavimar Pereira do Nascimento, Bernardino Alves Quintela Machado Coelho, Valdeci Gonçalves de Medeiros, Paulo Roberto da Cunha, Inácio Carlos, Anália Almeida Farias, Maria Cibele de Rezende Machado e Aldacira Moraes de Souza, Zenilda Peroba Penha da Silva, Maria José Ribeiro da Cunha Crespo, Márcia Valeri Duque e de Valcema Rodrigues da Costa, pontuando que é servidora do Tribunal de Contas aposentada. Prosseguindo, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Boa Esperança, aposentadoria de Marisete de Faixa Bonella Gava, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, aposentadorias, registro das aposentadorias de Mara Cristina Gomes Rodrigues, Guiomar Fernandes, Lúcia Brinco Guimarães Melo, Marília Garcia Muldes dos Santos e Vera Lúcia Queiroz de Rezende. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, registro das aposentadorias de Jefferson Meirelles, Antônio Rodrigues Rocha, Rita de Cássia Abreu Bernardi, Luísa Maria Correia Sá Fortes, Lianes das Graças Rodrigues Pinheiro e Marise Melo Tosi. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Josias Pimentel, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Guaçuí, pensão de Alcina Alves Ferreira, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensões, todas pelo registro. Interessados: Guiomar Oliveira da Silva Bauer, Reinaldo Venturini, Rafael de Pádua Martins, Lourdes Vanier França, Ana Peterli, Generosa Zandomênico Depisol Padiola, Penha Maria Rocha Rodrigues. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Vila Velha, pensão pelo registro. Interessados: Anésia Arnaba dos Santos e Terezinha Gonçalves Rezende. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão João Pereira da Silva, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, pensão de Lenira Novaes Torres, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Conceição da Barra, pensão de Edma da Silva Barcelos, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são reservas remuneradas pelo registro. Interessados: Marcos Vale, Paulo César da Costa, Wilson Alves dos Santos, Jair José Schwanz, Jorildson Sebastião Poleto, Jorge Cesana Passinato, José Adinaldo Inácio de Almeida, Edgar Torresani Filho e, por fim, a de Hugo Luiz de Souza. É o relato. Antes de proclamar o resultado, gostaria de propor fazer um registro especial à nossa colega Valcema Rodrigues, que, conforme o conselheiro João, está hoje fazendo o registro de sua aposentadoria. Ok? Tem apoio, presidente. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz
Cota-Lovati. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 25 de junho, quarta-feira, a hora regimental.